Olá, amigos, boa noite. Pastor Ailton, Nova Vida de Vasconcelos, diretamente do sítio Recanto da Paz. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Depois que se inscrever, tem um sininho. Aí você toca ali no sininho e você vai receber toda a notificação quando eu tiver um vídeo lançado. E depois, no final do vídeo, por favor, dê o seu like. Bem, sempre as primeiras coisas são fundamentais, ficam marcadas. O primeiro encontro, o primeiro amor, o primeiro filho, não é que bacana? E por que não o primeiro milagre? Aleluia! Vamos ler João capítulo 2, versículo 1, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia! Deus maravilhoso. Abençoa, Senhor, o momento desta reflexão e abençoa também essas pessoas que estão ouvindo, que estão, ó Deus, neste momento centralizado o pensamento para ouvir a Tua voz. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus alcance a sua vida neste momento. Com esse texto muito interessante, né? E como eu falei, o primeiro milagre de Jesus. E aí nós vemos então alguns ensinamentos básicos nesse texto. Por exemplo, nós vemos que Jesus e os discípulos foram convidados. E a sua mãe também. Olha que bacana, né? A mãe de Jesus, Maria, também foi convidada. Que bacana. Toda a família, né? E nós vemos também que no momento em que acabou o vinho, foi Maria que naturalmente falou para Jesus da falta do vinho. Que coisa, né? E aí Jesus então falou, né? Por que a senhora está dizendo
isso, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não era o momento de fazer o milagre. Você percebe o tempo de Deus? Para tudo na vida tem o tempo de Deus. Legal. Aí depois então, dessa coisa toda, a mãe de Jesus, Maria, falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Bacana, né? Aí ela passou a autoridade para o nosso Senhor Jesus Cristo. E dali em diante começou o seu ministério. Louvado seja Deus por essa história. Bem, nós vemos então que neste caso houve mesmo um casamento. E como eu falei, Jesus, sua mãe e seus discípulos, né, estavam lá como convidados. Puxa vida, eu fico lisonjeado com esse texto. Sabe por quê? Porque na época que eu me converti, olha, já tem 33 anos. E era uma época muito difícil. Era uma época de, não sei, de má interpretação, de entendimento, que às vezes havia uma orientação: não, você não tem que ir à festa, principalmente se for festa de pessoas de outra religião, de outro credo. Havia essa coisa. E eu agora, depois que eu conheci esse texto, eu sempre lembro desta fase inicial da minha vida. Bobagem, né? Aqui estava Jesus, no social, sendo uma pessoa social e aceitando o convite. Lembra que eu falei do convite? A primeira mensagem do convite. Essa vai ser a segunda parte do convite, né? Então é isso aí. E nesse casamento, Jesus fez a transformação da água em vinho. Bem, alguns podem até pensar que é um milagre, tão simples para ser o primeiro realizado por Jesus. Alguns poderiam até pensar assim: puxa vida, mas o primeiro milagre tinha que ser um milagre estrondoso, assim impactante, como a ressurreição de Lázaro, como a cura do paralítico, do cego. Puxa vida, mas não, gente. É importantíssimo os ensinamentos deste milagre, dessa festa, desse casamento, dessa história. Nós temos visto então o valor, que envolve tudo isso. E Deus, naturalmente, o colocou como sendo o primeiro milagre do ministério do nosso Senhor Jesus. Bem, e alguns usam esse texto para justificar a liberdade de beber bebida alcoólica. Você lembra da reflexão anterior pela manhã? A triste história de um ébrio. Você deve ter visto, né? Se não viu, veja aí no YouTube. Você vai acompanhar a tristeza de uma pessoa dominada pelo vício. Não se trata disso, Alguns dizem que o vinho, eu achei interessante que eu li um comentário de um pastor e ele fazendo uma colocação sobre o vinho, dizendo que o vinho causa alegria. E ele disse que ele gosta, de tomar um vinho antes das refeições. Então, inclusive, ele é português. Em Portugal, o padrasto da Carla
ele começou a beber lá em Portugal, né, com 9 anos de idade. Beber vinho. Mas não se tornou um homem alcoólatra. Mas sempre tomava um vinho às refeições, né? E começou cedo por causa do frio que faz lá. E com 9 anos ele ia ter que ir, né, para a roça e já ia calibrado, né? Então nós vemos que alguns usam esse texto para justificar, né, que bebem. Não é o caso, né? Agora, quando esse pastor fala que o vinho causa alegria, é fato. Você percebe a pessoa que bebe, quando ela começa a beber o vinho, né, principalmente, e os olhos começam a brilhar, a pessoa começa a se alegrar. Eu conheço até pessoas que dizem assim, vamos nos alegrar, aí vai beber. Viu? Então, esse amigo, ele vinculou o vinho com a alegria. E eu diria, quer dizer então que a festa de casamento acabou a alegria. E aí então foram cobrar porque o vinho tinha acabado. Bem, a ênfase é o convite. É isso que eu quero trazer para você, né? Por que a ênfase é o convite? Porque esse texto, ele nos ensina, né, que é preciso convidar Jesus para a nossa vida, como aquela família convidou para o casamento. Você percebe que a família ainda não conhecia o ministério de Jesus e o convidou para fazer parte daquele casamento. Que coisa bacana! Então, fica aí a recomendação, né? Convide Jesus para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, né? Mas não basta convidar. Fala para ele, entra, Senhor, a partir de agora tu estás em minha casa. Aleluia! Louvado seja Deus. O primeiro milagre tinha que ser um casamento, numa família. Isso é para mostrar para a gente a importância que tem para Deus o casamento. A importância que tem para Deus a família. E eu queria justamente desenvolver esse texto em cima disso. Para que você, né, porque nós percebemos que muitas famílias têm se acabado por falta da presença de Jesus. Então, traga Jesus para a sua família. O casamento sem Jesus não dá. E eu sempre que, né, faço cerimônia, realizo cerimônia de casamento, eu sempre gosto de usar algumas figuras. Por exemplo, eu explico que o casamento sem Jesus são como duas linhas paralelas, viu? Linhas paralelas, elas nunca se encontram, elas vão, né, uma do lado da outra, nunca se encontram. Esse é o casamento sem Jesus. Eu uso uma figura geométrica para o casamento. Triângulo, né? Muito interessante, né? Você vê um triângulo assim, ó, viu? Na ponta de cima do triângulo está Jesus e nas duas de baixo está o homem e a mulher.
o casal. Esse é o casamento perfeito. Homem, mulher e Jesus, formando um triângulo. Quanto mais o homem se aproxima da mulher e a mulher do homem, e eles se aproximam de Jesus, esse triângulo vai diminuindo. Vê se você consegue visualizar. Eu ia fazer um desenho aqui, mas não precisa desenhar. Agora isso daí virou moda. A pessoa não entende, aí a outra diz assim, quer que desenhe? Não precisa desenhar. Esse triângulo vai diminuindo com o relacionamento. Homem, mulher, mulher, homem, Jesus. Mulher, Jesus, homem, Jesus. Aí ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e vira um ponto. Vira um ponto. Você imagina um ponto? Dá um ponto aí. É um ponto. Que bacana, o casamento virou um ponto. Uma figura geométrica. Ou seja, dentro deste ponto está o homem, a mulher e Jesus. Esse deve ser o seu casamento. Então fica a dica aí, hein? O seu casamento tem que ser um triângulo, com a presença de Jesus constante. Bacana, né? E aí? Nós vemos que casamento é sagrado. E em busca, usam-se o casamento para a felicidade. Eu acho muito interessante isso. Eu sempre botei na minha cabeça que o homem, para ser feliz, ele tem que fazer a sua mulher feliz. E vice-versa. Olha que história bacana que eu trouxe para você, falando de relacionamento, falando de casamento. Um casal, se liga só, um casal tomava café no dia das suas bodas de ouro. Puxa vida, 50 anos, gente. Isso é que é perseverança. A mulher passou a manteiga na casca do pão e deu para o seu marido, ficando com o miolo. Pensou ela, sempre quis comer a melhor parte do pão, mas amo demais meu marido e por 50 anos sempre lhe dei o miolo. Mas hoje quis satisfazer o meu desejo. Para sua imediata surpresa, o rosto do marido abriu-se, um sorriso sem fim, e ele lhe disse: muito obrigado por este presente, meu amor. Olha que linda! Durante 50 anos, sempre quis comer a casca do pão, mas como você sempre gostou tanto dela, eu jamais ousei pedir. Assim é a vida. Muitas vezes, nosso julgamento sobre a felicidade alheia pode ser responsável pela nossa infelicidade. Está vendo? É necessário diálogo, franqueza, com delicadeza sempre. São o melhor, os melhores remédios. Então você, que coisa bacana. Depois você começa a refletir nessa história. A mulher
Tadinha, né? Ela fazia aquilo achando que estava fazendo o marido feliz. E o marido estava recebendo aquilo achando que estava agradando a mulher. Isso é casamento. Então, eu vejo essas bodas de Caná da Galileia, essa história, para que valorizemos o casamento. Para que a gente possa naturalmente dar valor. Porque casamento para Deus, eu repito, é sagrado, né? Dá licença. Isso. Não, tem um mosquito ali, né? Então, casamento para Deus é sagrado. E olha, Deus muitas das vezes Ele usa o casamento em referência à sua nação, ao seu povo. Então, faça isso. Convide Jesus para entrar no seu casamento. E olha, não deixe faltar a alegria. Não deixe faltar a alegria. Não deixe coisas ruins penetrarem no seu casamento. Viu? Então, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, né? Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Um grande abraço, uma boa noite. E é isso aí.